Salve, salve a todos que estão acompanhando aqui o nosso curso de Matemática Básica. Nós agora vamos entrar na parte de múltiplos, onde eu vou mostrar direitinho o que significa um número ser múltiplo de outro, tá certo? Para depois a gente entrar na parte de MMC, que é uma parte super importante, tá bom? E dizer a você que está acompanhando aqui o nosso curso de Matemática Básica, que eu vou começar aí um projeto para os concursos públicos. Então, se você quer participar, vou deixar o link na descrição para você fazer o seu cadastro, tá certo? Para nossa aula 01, que vai acontecer dia 24, terça-feira, às 7 horas da noite, tá bom? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo. Bem, interessante a gente começar aqui, gente, com a ideia de múltiplo. O que vem a ser um múltiplo, tá? Bem, na verdade, um múltiplo significa um número, qualquer um, que quando multiplicado por outro, vai ter aqui como resultado o produto, tá? Então eu posso dizer, por exemplo, que o 4 é múltiplo do 3. O múltiplo é justamente esse resultado aqui, 12, tá? Ou seja, um múltiplo é o resultado de uma multiplicação, tá bom? Então, por exemplo, se perguntarem quais são os 5 primeiros múltiplos do número 8, tá? Então você vai pegar o número 8 e vai multiplicar pelos 5 primeiros números aí, tá certo? Se você estiver contando a partir do zero, então fica 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3 e 8 vezes 4, tá ok? Então aqui, ó, a gente tem os 5 primeiros múltiplos do número 8. Veja que é o resultado da multiplicação do 8 pelo leque de números naturais aí, tá bom? Então fica 8 vezes 0, que dá 0, 8 vezes 1, que dá 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, e 8 vezes 4, 32. Então esses são os 5 primeiros múltiplos do 8. 0, 8, 16, 24, 32. E veja que os múltiplos, ele cresce, tá certo? Apenas somando ele mesmo ao número anterior. Então, por exemplo, 0 mais 8, 8. 8 mais 8, 16. E aí você vai tendo todos os múltiplos, tá bom? Então não esquece dessa ideia, tá? O que é o múltiplo de um número? É o resultado de uma multiplicação do número que você está procurando pelos números naturais, tá? Veja, pessoal, que sempre o primeiro número a gente usa o zero, logo, o zero, ele vai ser, ó, como o zero vezes qualquer número dá zero, o zero é o primeiro múltiplo de qualquer número, tá bom? Então, o zero é múltiplo de todos os números, tá? É múltiplo de todos os números. Isso aqui é importante de lembrar, tá bom? Zero é múltiplo de todos os números. E veja que o próprio número é múltiplo dele mesmo, ó. 8 é múltiplo de 8, tá certo? Então, o próprio número é múltiplo dele mesmo e é o segundo múltiplo. Então, o zero é o primeiro, o próprio número é o segundo. A partir daí, vai só aumentando, acrescentando o próprio número aí, tá certo? 16, 24, 32 e vai embora, tá bom? Então, se você entendeu direitinho esse conceito de múltiplo, você está preparado aí para a gente conseguir desenvolver o resto do assunto, tá? Vamos ver uns exemplos aqui? Então, aí o primeiro exemplo bem facinho, ó. Quais são os 5 primeiros múltiplos do 4? Ora, então eu vou pegar aqui o 4 e vou multiplicar pelos 5 primeiros números naturais, tá bom? Então aqui, ó, 4 vezes 3 e até 4 vezes 4. Veja que eu fui até 4 porque eu comecei aqui do zero, tá? Então eu tenho aqui, ó, 0, depois o próprio número, e aí vai aumentando de 4 em 4, tá? 8, 12, 4 vezes 4, que dá 16. Então os 5 primeiros múltiplos do 4 são quais? 0, 4, 8, 12 e 16, tá certo? Então, bem tranquilinho aqui, pessoal, saber quais são os 5 primeiros múltiplos do 4. Tomar cuidado que muita gente dá como resposta 4, 8, 12, 16 e 20, tá bom? Esquece que o zero é o primeiro. Isso aqui, ó, se você fizer assim, está errado. O primeiro é o zero, tá? Então, a gente tem que os múltiplos do número 4, a gente vai ter que são quais números? O 0, o 4, o 8, o 12 e o 16, ok? Muito bem, vamos ver outro exemplo. Quais são os 3 primeiros múltiplos comuns de 3 e 2 maiores que 0? Então veja, ó,
ele quer os primeiros múltiplos comuns, ou seja, aqueles que são iguais, tanto para o 3 como para o 2, e são os maiores que 0, que a gente sabe que o 0 é múltiplo comum com qualquer número, né? Mas ele quer aí os maiores que 0. Então, vou achar os múltiplos de 3, tá certo? Aí a gente pode fazer facinho, ó. Quais são os múltiplos de 3? A gente sabe que o primeiro é 0, não vai contar, mas eu vou colocar aqui para não esquecer, tá? Depois o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21. Veja que é infinito, né? A quantidade de múltiplos de um número, tá? Eu vou até o 30, que eu acho que já vai ser suficiente. Agora eu vou pegar os múltiplos de 2, ok? Quais são os múltiplos de 2? O 0, né? Depois 2, 4, 6, 8, 10. Então veja que são os números aí pares, tá certo? 14, 16, 18, 20, 22, 24. Só aí já é mais que suficiente, né? E veja que é infinito, tá? Agora os comuns, quais são os comuns? A gente tem que comum é o 0, mas 0 não vai contar, porque ele quer maiores que 0. Então, quais são outros comuns aqui, ó? Mais comuns além desse, ó, a gente tem o 6, tá bom? Depois do 6 a gente tem quem? O 12, também é comum, ou seja, comum, pessoal, é que tem em cima e embaixo ao mesmo tempo, tá? E a gente tem também o 18, ó, aparece nos dois múltiplos aí. Logo, os 3 múltiplos comuns aí, os 3 menores, são quais? O 6, o 12 e o 18. E é aqui que você aprende o conceito de menor múltiplo comum. Esses aqui são os múltiplos comuns, tá bom? Mas o 6, ele é o menor desses múltiplos comuns. Então, o 6 é o que a gente chama de MMC. Bem, então tá aí, tá certo? 6 vai ser o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum. Agora vamos ver aqui mais um exemplo. Analise as afirmações abaixo. Veja, já tem um vídeo aí no canal falando sobre MMC e MDC. E aqui eu estou falando mais um pouco desse conceito básico, tá? Então, ó, analise as afirmações abaixo. O 0 é múltiplo de todo número? Sim, pessoal, não esqueça, isso aqui vai ser verdadeiro, tá certo? O 0, ele é múltiplo, sim, de todos os números, tá? Porque é o primeiro número que você usa para multiplicar, como a gente viu, tá? Então, essa afirmação é verdadeira. Um número terá no mínimo 2 múltiplos. Pessoal, um número terá infinitos múltiplos, tá bom? Um número, seja ele qual for, vamos pegar aqui, por exemplo, o número 5, tá bom? Então você tem que 5, ó, vai ter infinitos múltiplos, vai ter o 0, que é o primeiro, 5, 10, 15, 20, vai embora, são infinitos múltiplos aí, tá bom? Então essa letra B, ela é falsa, tá? Aqui, Fzinho de falso. Qualquer número possui infinitos múltiplos? Isso é verdade também. Seja lá qual for o número que você pegue, ele vai ter infinitos números, tá bom? 2, 4, 6, 8, isso aqui vai para o infinito, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem, tenham gostado aqui mais essa aula. Agradeço demais a todo mundo que vem acompanhando as aulas básicas, tá certo? E eu vou colocar tudo aqui para vocês ficarem por dentro aqui de toda essa parte da matemática básica, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Até a próxima. Valeu!